Senhor Jesus Cristo, vamos dar início a mais um culto. Eu quero que você coloque seu coração diante do Senhor e nesse momento você possa adorar o Senhor Jesus, declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ele. Que o Senhor possa trazer entendimento, que o Senhor possa trazer revelação, possa tirar as escamas dos seus olhos, para que você possa enxergar, ver, entender o favor, entender a graça de Deus sobre a sua vida. Que Ele venha acender essa chama, a chama viva dentro do nosso coração, para que creiamos que a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável, entender o quanto Ele ama você, a sua vida. A minha oração é que todas as escamas dos seus olhos elas vão cair, que você possa ver da mesma forma como Deus veio, entender as Sagradas Escrituras, que toda religiosidade, que todo ensino de homens venha cair por terra em nome do Senhor Jesus, mas que a palavra viva, a palavra eficaz, ela possa ir de encontro ao seu coração e ela venha trazer revelação em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar abrindo a nossa palavra lá em 2 Pedro. Serão a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E na leitura, Pedro ele vai deixar algumas coisas claras a respeito disso. Nós vamos seguir aqui em 2 Pedro, a partir do verso 3. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias, seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e a esta foi formada da água por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que existem, estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo, para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E nós, voltando aqui para a palavra, nós lemos aqui que muitos eles vão com zombaria. A gente vê hoje pessoas aí com zombaria, não, isso aí não é sinais não tem, não, e começa a falar muitas e muitas coisas. Ele fala, cadê o Deus de vocês? Tal, já se passaram já muitos e muitos anos, são mais de 2000 anos que Jesus morreu, e aí cadê a vinda dele? Então o apóstolo Pedro diz que nos últimos dias virão esses zombadores, eles virão escarnecer da nossa fé. Mas nós vemos em versos que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorado. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O desejo de Deus é que você se arrependa. O desejo de Deus é que você possa arrepender dos seus maus caminhos, e você crê que você pode ser perdoado por Ele. O Senhor é longânimo, Ele não tarda, tudo aquilo que está predito vai acontecer, só que Ele é um Deus longânimo. De fato, o tempo da lei durou necessariamente 1500 anos, mas o tempo da graça já está aí mais de 2000 anos. Por quê? Porque Ele está ao seu favor. Ele quer que você se arrependa, que você tenha um real encontro com Ele. Então, nós vemos a longanimidade de Deus. Eu quero
deixar claro, esclarecer, nós vamos estar aqui falando sobre os sinais da vinda do Senhor. E a Bíblia retrata de um homem que mais viveu na face da terra, e eu creio que de fato, como muitos, alguns vão dizer que não, que o tempo era diferente naquela época, não, e ele de fato viveu 969 anos, que foi Metusalém. Foi o homem mais longevo, o homem que mais viveu. Interessante que o nome de Metusalém interessante o seu significado, que quando ele morrer, então virá. Então o significado de Metusalém quando ele morrer, virá. Então, o que virá? Virá o julgamento. E aí nós vamos estar entendendo, compreendendo o que é esse significado de Metusalém. Então, o Senhor disse, como se o Senhor dissesse a Enoque, pai de Metusalém, diga-lhes que eu vou julgar. Então, o seu filho se chamará Metusalém. Então, diga ao mundo que esse garoto é o seguinte: quando esse garoto morrer, vai vir um julgamento sobre a terra. Então, é o seguinte, eles sabiam logo o significado do nome de Metusalém. Quando ele morrer, virá. Assim a gente tenta imaginar a cena, e todo mundo olhando. Se Metusalém caísse, ele não pode morrer, porque se morrer vai vir o julgamento. Se acontecesse qualquer coisa com Metusalém, eles sabiam o significado, eles tinham medo que ele morresse logo, e acontecesse. Mas ele viveu exatamente 969 anos e morreu. Mas ainda não veio o fim, não veio o julgamento, nós ainda não fomos julgados. Será que ele ainda está vivo? Não. Nós vamos entender na palavra de Deus. Presta atenção, quando Metusalém tinha exatamente 187 anos, ele tem o seu filho Lameque. Lameque vive durante 782 anos, está registrado na palavra de Deus, vive durante 782 anos. Depois disso, viveu um total de, nós vemos o seguinte: Metusalém teve Lameque de 187 com 187, e Lameque, e seu filho Lameque viveu durante 782 anos depois que ele teve Lameque. 782 anos com mais 187 daí ao todo 969. Quando Lameque tinha 182 anos, Noé nasceu. Então, Enoque, Metusalém, Enoque, Lameque, Metusalém, Lameque e Noé. Então, fazendo com que Metusalém, avô de Noé, pudesse ir. Então, se nós formos ver pela ordem matemática, tinham 187 anos, teve Lameque, que com 182 anos teve Noé. Então, nessa época, Metusalém tinha, pela matemática, 369 anos. Então ainda faltava 600 anos. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio começou. Vamos fazer as contas. Ele tinha 369 no nascimento de Noé. Depois de 600 anos após o seu nascimento, veio o dilúvio, fogo sobre a terra. E a Bíblia fala, Jesus menciona, Evangelho de Lucas: assim como será nos dias de Noé, assim virá a vinda do Filho. Assim será. Então é preciso nós entendermos essa matemática de Deus. Então, quando Metusalém morreu com 969 anos, veio um dilúvio sobre a terra. Então, nós precisamos entender que Deus, de fato, Ele é amor, mas Ele precisa também cumprir a sua justiça. Mas aquela família de Noé, ela simboliza algo interessante, simboliza
é a igreja que será guardada nos dias da grande tribulação que ainda há de vir sobre o povo. Então Jesus, o Senhor, ele vem para julgar tudo isso que tem acontecido. Nós vamos ver algumas características daquela época de Noé para que desencadeasse isso. O Senhor já sabia que tais coisas iam ocorrer, assim como toda sabedoria e ciência de Deus a respeito de tudo que está acontecendo. Na nova aliança, a cruz deu a Deus o fundamento para nos perdoar os pecados, coisa que anteriormente não tinha. Então, cada pecado que nós cometemos, eles foram pregados na cruz, lá no madeiro, para que nós pudéssemos ter vida. Nós somos perdoados retamente pelo Senhor. Para quê? Porque Deus, ele cumprisse a sua justiça, ele cumpriu ela em Cristo Jesus. Ele aplacou a sua ira sobre Cristo. Alguém deveria morrer. Então ele cumpriu a sua justiça. Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus morreu por todo o mundo. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E aí, em Lucas 24, 20, diz: e como os principais sacerdotes da autoridade entregaram para ser condenado à morte ou crucificado. Então nós lemos aí que Jesus ele é interrogado acerca da vida também do Reino de Deus, Lucas 24, 20. E prosseguindo, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia desde que as coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam de madrugada ao túmulo. Não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, ao qual afirmavam: de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e ficaram com exatidão que as mulheres disseram, mas não o viram. Então disse: como é que vocês são insensatos, demoram a crer que tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe que constatava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez a menção de passar adiante. Mas eles convenceram a ficar dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, ele pegou o pão, abençoou depois, o partiu e os deu e a eles e disse. Então os olhos deles abriram e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu na presença dele. Jesus ele fala que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Muitos não deram crédito a isso. E aí o Senhor ele usa duas histórias bíblicas como exemplo, que será a volta de Cristo. Ele retrata dos tempos de Noé, e ele também fala a respeito do tempo de Ló. Lucas 17. Lucas 17, 26 a 30. De 26 a 30. E Jesus fala: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então 30. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo acontece nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então Jesus fala a respeito da sua vida, e ele cita dois momentos: assim como nos tempos de Noé e assim como nos tempos de Ló. Então esses dois momentos nós precisamos entender alguma coisa. Como era nos tempos de Noé? Gênesis 6, de 1 a 6, vai falar como era nos tempos de
Noé. O que acontecia nessa época? Diz, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra, tiveram filhos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram mais bonitas e tomaram para si mulheres que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais deram filhos, esses também foram valentes homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas haviam se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso pesou no coração. Presta atenção, assim como será nos dias de Noé. Uma das características que fica-se bem claro é que havia se multiplicado muito. Então havia se multiplicado lá no verso, no início, verso 1. Então nós vivemos hoje um tempo onde, segundo os especialistas, segundo os estudos, nunca houve tanta gente na face da terra como nos dias de hoje. Mesmo se somar todas as pessoas que já morreram, os registros de pessoas que já morreram em guerra, viveram em tempos anteriores, não se compara com a quantidade de pessoas que nós temos hoje na face da terra. Então nós vemos que hoje tem um número muito grande de pessoas, apontando para justamente o que Jesus fala a respeito de Noé, que ele virá no dia semelhante ao de Noé. E uma das características haviam se multiplicado. Entendemos como é que Noé e sua família foram preservados. Como eu disse, ele aponta para os santos, ele aponta para a igreja. Em Apocalipse vai falar sobre isso. Nós também, como igreja, nós seremos guardados nesses dias. Então Noé passou pelo dilúvio, mas ele ficou guardado dentro da arca. Então, embora parte da igreja passe pela grande tribulação, por que parte da igreja? Nós cremos que uma parte será arrebatada. Nós temos pregado no livro de Apocalipse, capítulo 12, vai falar a respeito do filho varão, e nós cremos ali que o filho varão, ele corresponde à igreja que será arrebatada. Nós estamos falando sobre isso durante os cultos, nas terças, e o dilúvio destruiu a todos, exceto Noé e sua família. Por quê? Porque eles foram guardados. Então o arrebatamento, ele vai provocar um fator que vai desencadear a grande tribulação. Então a Bíblia fala em dois momentos, em dois arrebatamentos. Um arrebatamento da igreja, onde virá como um ladrão, e outro arrebatamento nos ares, advindo da vinda do Senhor Jesus. Não é registrado em momento algum nenhum sinal necessariamente da vinda do arrebatamento. Quando será o arrebatamento? A Bíblia relata que nem o Filho do Homem sabe quando será o arrebatamento. Mas a Bíblia dá sinais de como será a vinda do Filho do Homem nos ares, para ocorrer isso. Então, a primeira característica que nós vemos aqui necessariamente nos tempos de Noé é um tempo para invocar o Senhor. Então nós precisamos entender o seguinte: depois do tempo de Enos, a Bíblia relata em Gênesis que eles começaram a invocar o nome do Senhor. Então até então o nome do Senhor não era invocado. Lá em Gênesis 4:26, diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Para nós entendermos o seguinte: será que eles não criam em Deus? Será que só a partir desse momento houve vocação?
Presta atenção, Senhor aí quer dizer Jeová, que quer dizer Salvador. Então, a partir do momento em que eles começaram a ver e invocar a Deus como o Salvador, eles já criam no Deus da criação, mas eles ainda não invocavam a Deus como o Salvador. Outra característica, nessa característica, aliás, desse nome de Enos, há uma diferença entre adorar a Deus e adorar o Salvador, adorar a Jeová, adorar o Senhor que salva. Nós vemos que a partir desse momento começa aí os nomes dados a Deus, Jeová Jireh, e assim muitos outros nomes, Jeová Rafá, e assim vários e vários. Porque a partir desse momento com Enos, que é registrado em Gênesis capítulo 4, que o nome do Senhor é invocado. E hoje as pessoas, elas não são anti-Deus, elas até creem na existência de um Deus, e muitos temem a Deus, respeitam o Deus da criação, mas eles zombam de Jesus, eles são anti-Cristo. Então nós precisamos crer de fato no Senhor Jesus. Muitos zombam do Senhor Jesus. Foi feito inclusive agora, no ano passado, aquele apóstolos fundos fizeram um filme ridículo a respeito de Cristo, o transformando em homossexual, e aí nós tivemos também a LGBT nos carnavais, com as paradas gay, no carnaval agora. Jesus foi derrotado, como se ele tivesse sido derrotado por Satanás. Então nós vemos que é zombado, ele é zombado todo tempo, mas algumas pessoas, ele não existe não, porque ele não fez nada ainda. Por quê? Porque ele não ganha, mas haverá um dia em que ele virá e ele há de julgar a todos. Então hoje as pessoas não rejeitam o Criador, mas rejeitam o Salvador, rejeitam a salvação que é em Cristo Jesus. Nós vemos algo interessante no verso 19 e 22 do capítulo 4. Só voltando um pouquinho, verso 19. Lameque tomou para si 2 esposas. Lameque esse Lameque não é o mesmo Lameque que diz respeito. Esse Lameque, ele é da geração de Caim, não é aquele Lameque que nós lemos anteriormente. Precisamos entender. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e a outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice em todo instrumento cortante de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Interessante é o que diz os nomes, o significado do nome dessas mulheres, das filhas de Lameque. É interessante mencionar mais uma vez, e você entender, você que está ouvindo isso pela primeira vez, que dificilmente é mencionado nome de mulheres na Bíblia. E quando há menção de nome de mulheres na Bíblia, é porque tem alguma importância para isso. Nós vemos na genealogia que não é citado mulheres, mas aqui, quando é citado, há um caso específico, há um caso especial. Então vamos dar ênfase a entender o significado do nome dessas mulheres. Interessante que Ada significa ornamento, Zilá significa tela, ou seja, a aparência, e no final a filha, a mais caçula, Naamá, que significa encanto. Então nós temos aí 3 palavras: ornamento, aparência e encanto. Então elas eram mulheres muito belas. A Bíblia relata que as mulheres naquela época eram muito famosas, ao ponto de que os anjos, os filhos de Deus, viram que as mulheres eram famosas e se relacionaram.
Então elas cuidavam de fato da aparência. Primeiro momento nós vemos a multiplicação. Nos tempos de Noé as mulheres eram muito belas. Então presta atenção, hoje mais do que nunca as mulheres, não só, mas em todo, inclusive homens têm buscado aí a questão da aparência, nada contra. É necessário que as mulheres, principalmente as mulheres, se arrumem, se embelezem, mas isso também é uma característica dos tempos de Noé. A terceira, a arte, a divisão e o entretenimento. Então, em Gênesis 4 menciona a edificação de cidades, artistas, músicos, de toda essa criação. Hoje, 60% da população mundial vive em grandes cidades. E nós vivemos hoje num tempo onde o entretenimento ele está por toda a parte. Também nada contra os entretenimentos, mas é o tempo que aponta para a vinda do Senhor. E nós cremos que de fato isso é um sinal profético. E a mídia, as redes sociais, têm propagado muito mais ainda esses entretenimentos. Nós vemos aí um mundo onde nós temos cidades com área territorial não tão grandes, mas com um exorbitante número de pessoas vivendo nos edifícios, apartamentos, e isso faz com que haja uma aglomeração muito maior de pessoas vivendo em um pequeno espaço de lugar por metro quadrado, seja lá como for. Então nós vivemos vivendo em grandes cidades, os homens vivem em busca de diversão e entretenimento. Nós temos aí, embora nós não podemos mais estar usufruindo de parte disso, com relação a shoppings, em muitos lugares que nós saímos para a diversão, mas nós podemos ter a diversão hoje, de outra maneira, nos nossos lares, através das redes sociais. Mas é o seguinte, isso tornou algo para cada um, como foi nos dias de Noé, também está acontecendo no nosso dia. A quarta característica, a gente entender, é a linhagem dos homens. Gênesis 6, 2, 3, nós já tínhamos lido, vai dizer que os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, nós vemos aí os filhos de Deus e os filhos dos homens. Nós temos aí duas linhagens. Elas eram formosas, tomaram para si mulheres dentre todas que mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este homem é carnal. E serão 120 dias. Que é o verso 3. Então presta atenção no sinal nesse contexto que nós cremos a respeito de Noé. A vida naquela época também viveu-se uma decadência familiar. Houve uniões que não agradavam a Deus. Nós precisamos entender quem são esses filhos de Deus em relação aos filhos dos homens. A Bíblia fala que os filhos de Deus fizeram o quê? Se casaram com as mulheres, os filhos dos homens. E aí surgem algumas teorias que vão tratar desse aspecto. Alguns estudiosos da Bíblia vão falar que essa referência diz a respeito que essa descendência dos filhos de Deus são os filhos de Sete, com Adão e Eva. Que esses filhos, eles pegaram, se misturaram, eles se casaram, tiveram união corporal mesmo, tiveram obviamente filhos com as mulheres, filho dos homens, que aponta para os filhos de Caim. Só que nós precisamos ver o seguinte, que nós precisamos entender uma pequena falha nessa interpretação, dizer que os filhos dos homens, os filhos dos homens são os filhos de Caim, e os filhos de Deus são geração de Sete, a descendência de Sete, por intermédio de Adão. Por quê? Porque é uma falha. Porque, veja bem, essa união, a gente continua lendo o capítulo 6,
fizeram com que tivesse uma geração de gigantes. Se houvesse a união de filhos de Adão, que também Caim era também descendência de Adão, pela lógica que nós vemos hoje, temos um entendimento da biologia, é inconcebível que a união desses dois povos pudesse gerar gigantes, pudesse gerar uma anomalia genética ao ponto de fazer com que se tornassem gigantes, homens valentes, poderosos, como a Bíblia relata. Então, outro entendimento, que é o que eu creio, diz respeito que esses homens chamados filhos de Deus, na verdade os filhos de Deus são homens, esses eram anjos. Como assim? Anjos. Presta atenção, Lucas 3,38. Lucas 3,38, vamos chegar lá. Vocês entenderem, está lá em Judas, mas antes vamos ver Lucas 3,38. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Aí o que acontece? Eles usam esse versículo, eles pegam esse versículo, e a partir desse versículo eles baseiam que, como Adão é filho de Deus, que é filho de Adão, que é filho de Sete, filho de Enos, consequentemente a descendência de Sete é chamada filho de Deus. E eles pegam aí essa parte para poder mencionar de que são filhos. Mas aí é o seguinte, Judas, o verso 6 e 7 diz algo muito interessante. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sobre trevas e algemas eternas para os juízos daquele grande dia. Igualmente Sodoma e Gomorra, as cidades vizinhas, que também se entregaram à moralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo de castigo a um fogo eterno. Presta atenção, naquela época Sodoma e Gomorra se refere também a Ló. E Ló, quando os anjos, a Bíblia fala e relata e trata eles de fato como anjos, os anjos vêm e eles vão, batem na porta de Noé, olha o seguinte, Noé, vai ser tudo destruído, então você tem que sair daqui agora, tu e tua casa, tu e tua família, não olhe para trás, porque Sodoma e Gomorra será destruído. Mas quando eles estão entrando, a Bíblia relata que homens de todas as idades fizeram o quê? Rodearam a casa, bateram na porta e diz: Ló, nós queremos nos deitarmos com ele, nós queremos ter relações com eles. Explicitamente falando, eles queriam ter de fato relações sexuais com os anjos. Isso está claro lá na Bíblia, falando a respeito da época de Ló em Sodoma e Gomorra. Então, de fato, nós vemos que é possível anjos terem relações sexuais com mulheres. Como? Porque, verso 6, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, abandonando o seu próprio lugar. Então eles se tornaram como homens. E aí, agora sim, a genética de um anjo, por mais que eles se transformem, usar essa expressão, se transformem com a aparência de homens, a genética deles é diferente da genética de nossa. E aí sim, a partir dessa união, nós cremos que de fato foram gerados gigantes sobre a terra. Então, essa é a segunda interpretação, que os filhos de Deus eram anjos caídos, e os filhos dos homens, os homens, obviamente, de forma geral. Por quê? Porque é da mesma descendência. Os filhos de Caim também são filhos de Adão. Cremos nessa interpretação. De fato, esse é um dos primeiros motivos.
E também nós precisamos entender Jó, capítulo 1, verso 6, e também no 2:1, Jó vai falar e vai tratar dele como os filhos de Deus. Vejam bem, um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, houve também Satanás entre eles. Quem são esses filhos de Deus? Senão os anjos. Os anjos vieram se apresentar diante de Deus. E aí Satanás veio com ele. Verso 2, capítulo 2, verso 1 vai dizer a mesma coisa. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, o Senhor veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então nós vemos que os filhos de Deus são anjos. A Bíblia responde à própria Bíblia. E aí, como nós vimos, esses anjos, eles não guardaram o seu estado original e tiveram de fato relações com as mulheres. No original, a palavra gigante vai dizer que é Nephilims. Original, Nephilims. Na tradução, gigantes, essa é a palavra original. A gente trata a ideia de gigante ali, trata como homens de fato grandes, mas Nefilim significa caídos, ou cair, fazer cair, desviado, perdido. Por quê? Porque ele produz perdição. Então são todas as descrições e ações demoníacas que são relacionadas aos Nefilins, que são gigantes. Uma união que foi dada, a união entre as filhas dos homens com os filhos de Deus, que, como nós estamos falando, nós temos que são anjos. Mas alguém pode fazer o seguinte: mas lá em Mateus 22:30 diz que na ressurreição nem se casam, nem se darão em casamento, e que nós seremos como os anjos no céu. Presta atenção, é os anjos no céu. É os anjos no céu. Porque lá no céu eles não deixaram a sua aparência original. Lá no céu. Mas eles vieram, eles são anjos caídos, que tiveram que se relacionar com mulheres. Então esses anjos caídos, eles desrespeitaram os limites do seu corpo original e se uniram de fato às mulheres. Então eles tinham poderes para se materializarem e se casarem com mulheres. Obviamente que elas não viam como anjos, elas viam eles como homens. Então, como é que essas coisas estão relacionadas conosco hoje? Nós cremos, nós vemos o seguinte: nós vivemos um tempo que eles fazem estudos para clonarem pessoas, usam a tecnologia para fazerem eu assisti uma novela, isso já tem 5 anos, não que eu assistisse novela, mas foi um relance passando de canal. E aí eu via lá nessa novela, não me lembro nem o nome da novela, mas tem um bom tempo essa novela. E aí tinha um casal homossexual e um advogado e uma mulher. Qual era a proposta? Os dois iam ser doadores do sêmen. Ela ia ser mulher de aluguel, barriga de aluguel. Eles iam doar o sêmen para ela, e que a ideia é que fosse gerado o filho deles e que eles não soubessem de fato quem é verdadeiramente que seria o pai, porque na ovulação necessariamente a gente sabe pela biologia que necessariamente só um espermatozoide ovula. E aí nós vemos de fato que é possível fazer tais coisas. Um pouco mais recente, a Tami, filha da Gretchen, a gente sabe o que ela fez. Ela se tornou uma trans, e ela mudou toda a aparência, e aí ela doou o seu óvulo, e aí tem de fato o surgimento de um homem totalmente diferenciado, com um gene diferenciado, de forma diferenciada. Então são anomalias. Nós sabemos que eles já fazem e buscam criar a ideia do clone através de DNA. Outro fator é o crescimento populacional. Como eu estava falando, de Noé, os homens foram se multiplicando sobre a terra. O dilúvio veio em um momento em que
a terra estava havendo grande crescimento. Então, a volta de Jesus também acontecerá num tempo de grande crescimento populacional. Nós vivemos um grande crescimento populacional nos dias de hoje. Então, na verdade, os médicos não sabem explicar como há uma verdadeira epidemia de esterilidade entre homens e mulheres. Nós também precisamos mencionar que milhões de abortos acontecem todos os anos em todo o mundo. Mas mesmo assim, dessa maneira, há um grande número de pessoas. Há um grande número de nascimentos, embora em alguns países já há um controle de natalidade para isso. Então, países como Japão, Rússia, estão vendo hoje a população diminuírem a cada ano. Segundo o IBGE, algumas pesquisas, o Brasil terá o maior número de habitantes em 2042, segundo o IBGE. Então, a partir do ano seguinte, a população vai começar a diminuir. Então chega um tempo que a população ela cresce, mas chega um momento então que ela começa a diminuir. Por quê? Porque o índice de natalidade diminui. Eles vão, como acontece já em alguns países, eles têm um controle, você não pode ter mais de um filho. Tem um controle até sobre isso. Então todos esses dados hoje é para que você veja que o mundo ele está no caminho da diminuição. Só que queremos que Jesus ao voltar antes que isso ocorra, antes que diminua essa população. Por quê? Porque serão como nos dias de Noé. O povo havia se multiplicado. E como o povo havia se multiplicado, também se multiplicou grande destruição em relação à prostituição, em relação a tudo o que é mal, como descreve a Bíblia que nós lemos. O outro ponto, nós cremos que aponta é a pregação do Evangelho. Em Judas, versos 14 e 15, Judas, versos 14 e 15. Pois a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos, para exercer juízo contra todos, para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. De fato, vai haver esse dia em que Jesus virá e ele vai cumprir tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Existe o livro de Enoque, embora muitos estudiosos da Bíblia relatam por que Enoque ele foi tirado da Bíblia, por que ele não está na Bíblia, por que ele não passou por um cano, por que ele não faz parte da Bíblia, sendo que o próprio Judas faz uma referência dele, porque essa parte ela está em partes que vai falar sobre os Nefilins, que nós lemos, dos grandes gigantes, os versos anteriores. Judas pegou emprestado dos livros de Enoque, e então ele faz referência ao livro de Enoque. Por que então que o livro de Enoque não é citado? Nós temos que, assim como existem muitos livros maravilhosos de homens de Deus, que têm revelação de Deus de fato, mas que são ideias do credo, da forma deles, e que não são necessariamente inspirados por Deus, são para a edificação da igreja, como uma pregação, mas que necessariamente não são inspirados por Deus, como foram os livros que estão descritos, como aqueles que estão de fato e representam a Bíblia, que é o conjunto de todos os livros que nós temos, irmãos. Então nós temos que ele não foi inspirado por Deus. Os estudiosos, o próprio Deus tem aí os seus motivos, e que vai tratar justamente, vai falar muito das características de todos os Nefilins, desses gigantes, do que aconteciam, das guerras, do domínio que eles tinham sobre o povo, da maldade que eles causavam sobre o povo. E Deus, obviamente, ele teve que intervir. Então, as pessoas do mundo ouvem a pregação do arrebatamento da volta de Jesus. E, infelizmente, muitos veem isso como uma questão de mito, de historinha que o povo conta e que não vai acontecer.
cadê? E zombam, como nós falamos lá no início. Mas nós vemos em Judas que isso vai acontecer. O Senhor Jesus, ele vai vir e ele vai cumprir o juízo sobre todos os ímpios. Sobre todos os ímpios, vejam bem, sobre todos os ímpios. Então, nós temos pregado o Evangelho. Há um tempo que está sendo pregado o Evangelho. Nós temos hoje a oportunidade de ser transmitido por vários canais e vai vir de fato o nosso Cristo. Você não precisa entender muito sobre, você não precisa ter toda a teologia, você não precisa ter o conhecimento de toda a teologia, mas uma coisa você precisa saber: Jesus Cristo vai voltar, eu creio. O próximo ponto é a questão, outra característica que aponta para os tempos de Noé, é a respeito da justiça da fé. A gente baseia e vê Abraão como chamado pai da fé. O pai da fé, Abraão, foi justificado pela fé. E aí a gente tem entendimento que a graça, ela de fato inicia ali. Alguns têm esse entendimento a respeito de Abraão. Só que na verdade, a graça, ela sempre existiu. E propriamente dita, ela começa não com Abraão, mas ela começa com Noé, porque Noé foi justificado pela fé. Hebreus 11:7, embora não está escrito propriamente dito lá no Antigo Testamento, mas o autor de Hebreus, ele vai citar que Noé foi esse que nós estamos falando. Pela fé, Noé é divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viram, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Aqui a gente não vê obras, aqui a gente vê fé e salvação. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Então não foi Abraão, como nós temos o primeiro entendimento, como se é pregado, mas que Noé, ele que é necessariamente o pai da fé, ele que foi justificado pela fé, e não Abraão. Então, no Novo Testamento, embora nós sejamos chamados também os filhos de Abraão por essa geração, mas ali foi uma outra aliança que Deus fez com Abraão para fazer um povo exclusivo. Não quer dizer que Deus não era o pai de Noé, que a Bíblia não é o Deus de Noé, na verdade, que a Bíblia fala Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso trata a respeito de uma aliança que ele fez com Abraão, de fazer a sua descendência como as estrelas do céu, como as areias do mar, porque também de fato nós somos justificados pela fé, como ele também foi. Mas, como eu falei, o primeiro homem mencionado na Bíblia que foi justificado pela fé foi Noé. Então, o texto de Gênesis não menciona, mas o autor de Hebreus faz essa referência, que Noé foi justificado pela fé. Por quê? Por que ele foi justificado pela fé? Porque ele achou graça em Deus. Ele cria na salvação. Interessante a profecia que tem sobre Noé. O pai de Noé dá o nome dele, fala que ele será alguém diferenciado, alguém que vai fazer diferença. Pai de Noé, quando ele nasce, pega ele nos braços e fala uma profecia a respeito do filho que ele haveria de salvar, propriamente dito. Então, nos últimos dias, o Evangelho da Graça será pregado com muito mais ousadia e, na verdade, justificado pela fé, será espalhado pelo mundo. Nunca se ouviu tanto no tempo de hoje falando a respeito da graça, do favor de Deus. Então, até mesmo igrejas mais tradicionais, que não tinham entendimento da graça e do favor de Deus, estão começando a abrir os olhos espirituais para tal coisa. Estão começando a compreender o favor de Deus. Então, nunca se houve um momento em que a graça está sendo tão pregada nos dias de hoje, está tendo o maior entendimento da graça e do favor de Deus nos dias atuais.
Então, o sinal de Noé, para mostrar que, como eram as condições nos dias de Noé, assim será nos nossos dias. Assim como no dilúvio veio subitamente sobre eles, também o Filho do Homem repentinamente virá sobre este e brevemente virá. Então nós temos todas essas características que apontavam naquela época e que diz respeito aos nossos dias de hoje. Assim como nos tempos de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas vão estar nas suas vidas normais, vão casar, vão dar-se casamento, vão ter filhos, vão estar trabalhando necessariamente. Mas muitos não estão trabalhando. Estamos trabalhando em home office. A ideia de trabalhar em casa. Então muitos têm aí trabalhado, continuam, as empresas não podem parar. E óbvio, esse período de pandemia, um dia ele vai acabar, as pessoas vão voltar aos seus trabalhos normais, mas nós precisamos ver que tudo isso são sinais da vinda do Filho do Homem. A Bíblia fala para nós sermos vigilantes para que isso não nos pegue repentinamente. Mas eu creio que aqueles que têm entendimento da graça e do favor de Deus, aqueles que são chamados crentes vencedores, aqueles que vieram realmente ter entendimento da graça e do favor de Deus, isso não será tido para eles como surpresa, porque eles têm entendimento de que isso são sinais e que em breve, o mais breve possível, Jesus voltará e logo estaremos junto com o Senhor. Então é tempo de você que ainda não conhece o Senhor Jesus se arrepender, entender a graça e o favor de Deus. Efésios 2:8-9 fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom gratuito de Deus, não é pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. Chegamos no tempo que nós precisamos entender que nós não somos salvos pelo que nós fazemos, mas você precisa entender que nós somos salvos por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Não é sobre crer em Deus, mas é crer em Jesus como o único Senhor e Salvador. Que você possa convidar Ele para entrar na sua vida, para entrar dentro de você, fazer morada. Fala: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Não pense que algo sobrenatural de imediato vai acontecer na sua vida, ou que você vai ver uma luz, ou que da água para o vinho você vai mudar, não. Mas se você fazer isso, você confessar e crer com o coração, você fazer essa confissão de fé, arrependendo-se, crendo que Ele é o único que pode te salvar e te libertar de todo e qualquer pecado. A partir desse momento, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida. Assim foi a minha conversão. Eu creio que assim foi a conversão de muitos. O Espírito Santo veio, Ele que veio nos preparar, Ele que veio nos transformar. Nós não podemos ter mais esse entendimento de que nós precisamos estar corretos para chegarmos na presença de Deus de forma alguma. Nós precisamos apenas confessar Ele como o único Senhor e Salvador. Aleluia. Amém. Quero que você ore esse momento. Soberano Deus, bendito e eterno Pai, nós queremos te adorar, nós queremos te glorificar por tudo aquilo que tu és. Ó Pai, Senhor Deus, nós queremos que está próximo da sua vida, Deus. Nós temos pregado os sinais da tua vida, nós temos pregado sobre o Apocalipse, para que a igreja, para que o mundo veja que os sinais, veja tudo que está acontecendo, Senhor Deus, para que as vendas e as escamas dos nossos olhos caiam, e que, Senhor Deus, traga revelação, traga discernimento, Deus, a todos quanto serão salvos. Ó Pai, Senhor Deus, assim nós te damos graça, Deus. Continue, Senhor Deus, a nos abençoar, a nos guardar e a nos livrar de todos os males, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém.